Boa noite, a graça e a paz do Senhor. É com muita honra que eu estou aqui. Aceitei, assim, com muita felicidade o convite do pastor para estar falando para vocês, para as mulheres, né, nesse dia, né, que é um dia que é sempre lembrado todos os anos. A gente recebe um monte de mensagem, né, no WhatsApp, Feliz Dia das Mulheres, e sempre trazendo uma conotação da mulher com muita força, com muito vigor, com muito senso de luta, né? Até eles têm a história do Dia da Mulher, daquela coisa da fábrica que as mulheres foram queimadas, enfim. E aí é sempre essa conotação de muita força, né? Então, geralmente, o que colocam para a gente, né? Aquelas coisas de super-heroína. Vê lá, mulheres, vocês são demais, né? Vocês conseguem tudo. E aí é tão complexo, né? Porque a gente carrega, né? Um estereótipo já, né? De que a gente dá conta de tudo, né? Que é como se a gente não tivesse limite. E aí a gente carrega atrás, já vem com essa carga de ter que dar conta de tudo. Mas eu queria perguntar assim para vocês. Quando vocês estão numa roda de conversa com as amigas, qual que é a maior queixa das mulheres? O que vocês escutam assim que elas mais reclamam quando você encontra a amiga? Amiga, como é que você está? Estressada, cansada, né? É isso, né? Então, a gente está carregando tudo isso que estão colocando nas nossas costas. E aí, o que sobra? Muito cansaço. Porque hoje, com as redes sociais, a gente é bombardeado. Quem é mãe aqui sabe, né? Eu sempre até falo no consultório, cuidado com rede social, cuidado, porque lá tem dicas de educação positiva, lá tem dicas de como ser uma esposa sábia, né? Então, tem todo o parâmetro de como você deve agir. Só que, entre você ter a sua realidade, da sua família, entre a sua rotina, o que as pessoas estão falando lá, às vezes, é tão longe da sua realidade. E aí, aí vem muita culpa, né? Meu Deus, eu gritei com meu filho. E agora eu sou a pior mãe do mundo, porque a fulana, a blogueira, ela pratica educação respeitosa, positiva. Isso é errado? De jeito nenhum. Não é errado a gente ir para essa linha de realmente tratar os filhos com respeito, com dignidade. Mas nós somos humanos. Né? Nós somos humanos. E a carga que que é colocada sobre a mulher, é de que como ela não fosse humana, né? E essa coisa né, do trabalho, da casa, dos filhos, né? A mulher sempre é cobrada a mostrar excelência em tudo, né? A questão o que os outros vão falar. Por mais que a gente diga, eu não estou nem aí para o que estão falando de mim, mas, no fundo, a gente está. Né? E assim, até sobre minha vida, né? Eu sou psicóloga, mas as pessoas, às vezes, que vão no meu consultório, acham que eu sou a mãe perfeita lá em casa. E não é assim, eu sou humana, eu erro, eu falho o tempo todo. Né? E se eu não me acolher da minha humanidade, né, eu começo a adoecer. Eu falo até por experiência própria, né, gente. Meu filho mais velho tem 8 e eu queria muito essa coisa do parto normal e aquela coisa, né, parto normal. Enfim, aguentei até 41 semanas, induzi parto, aquela coisa toda, e, no fim,
o médico falou, não, você vai para a cesariana. E já, depois de passar 12 horas de trabalho de parto, e depois daquilo, me veio uma insuficiência. Eu entrei num período de depressão pós-parto, assim, pequeno, curto, mas eu tive, porque era tanta cobrança, né, de mim mesma. Eu fui tão dura comigo, né? Eu me senti uma mãe péssima. Como é que você não conseguiu? Né? Então, a gente tem colocado essas cargas também sobre nós, porque estão colocando lá fora. E a gente vai colocando sobre si mesmas. Né? E aí a gente entra... esse cansaço está muito interligado à questão de controle. As mulheres, em geral, para elas darem conta de tudo, elas têm que controlar tudo. Né? Então, elas têm que controlar como que o marido come, que colher que ele pega lá o feijão, ela tem que controlar como os meninos comem, se fez isso assim, se não fez assim. Então, o tempo todo, o cérebro da mulher não para. Ele não para, ele está em pensamento acelerado. Então, as mulheres hoje estão muito adoecidas por questão da ansiedade. Né? Porque a gente fica à mercê desse controle, né? De que nós temos que controlar tudo. E, quando a gente vai perceber, a gente está tratando o marido como filho. A gente está tratando os pais como filhos. Porque a gente quer controlar tudo. E aí que está o perigo. Porque, quando eu vou controlar o meu marido e tratando ele como o meu filho, eu estou no lugar de arrogância. A gente acha que está fazendo bem, mas a gente está no lugar de extrema arrogância. Porque a gente se acha conhecedora de tudo. A gente se acha mais sábia do que eles. E aí a gente fica, não, mas não é assim. Não, mas não é assim que você fala com as crianças. E fica toda hora corrigindo. Né? E aí a gente vai tratando o marido como criança, ele vai ficando mais criança e você mais rabugenta. Né? Porque esse é o lugar do controle. Né? Porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu tenho uma família perfeita, que eu tenho um marido perfeito. Então, dentro de casa, eu sou a rabugenta, eu não relaxo, eu não descanso, eu estou ali o tempo todo fazendo coisas. Né? E esse lugar de controle vem muito, não de um funcionamento só de agora, né? Mas a gente, em termos assim, de estruturas de pensamento, de trauma, né, que é algo que eu estudei bastante, a gente tem uma estrutura que a gente forma, que a gente chama apego. O apego ele é formado até por volta dos 7 anos de idade. Então, a criança ela nasce totalmente desprotegida. Né? Ela está nua, ela está com fome. Então, para ela sobreviver, essa criança, para sobreviver, ela precisa de cuidados. Então, o cuidado que essa criança recebe, que ela se sente segura, com as necessidades dela acolhida, ela vai se tornando, ela vai formando uma personalidade de que eu posso ficar tranquila no mundo porque eu vou ter minhas necessidades atendidas ou não. Né? Então, vai muito de toda essa estrutura. Então, quando eu vejo que as minhas necessidades não são muito bem vistas, às vezes, comida não faltou, mas as minhas necessidades afetivas ficaram em débito, eu fico no movimento de também ser visto. Então, eu quero que, como eu percebo que a minha família, às vezes, não... Existem lacunas onde ela não enxerga aquilo que faz falta em mim, eu começo ou querer ser muito bonzinho, né, para ser visto, ou eu também quero ir para o movimento de, não, eu vou fazer tudo para agradar, eu vou ser fazedor. Né? E, às vezes, a gente entra nesse movimento, já desde pequenininho,
de fazer as coisas, né? De fazer muito, de dizer que dá conta de tudo, e amadurece rápido, e fica adulto muito rápido, porque eu quero mostrar para todo mundo que você não precisa ter preocupação comigo, que eu dou conta de tudo. Mas, no fundo, existe uma necessidade de reconhecimento, né? De me verem que eu sou importante. Olha só como eu sou esperta. Olha como eu dou conta, né? Então, a gente traz também algumas bagagens para o dia de hoje, e que isso se intensifica no casamento, na criação dos filhos, né? Essa necessidade de ter que fazer, né? Então, e quando a gente fala da graça de Deus, quando a gente fala de estar com Deus, a graça é um favor não merecido. Ou seja, já tira essa coisa de ter que ter força demais, né? A gente, você não é pelo que você faz que você é aceito por Deus. Ele te aceita do jeito que você é. Você é amado pelo que você é, desde que Ele te formou no ventre da sua mãe. Mas a gente, para sentir essa graça, a gente precisa também ir para esse lugar de descanso, né? Aprender a descansar em Deus. E é aí que é a nossa luta, né? Porque não é fácil. E eu queria ler, né, sobre lá em Lucas 10:38, né, que é o texto clássico de Marta e Maria, né, o exemplo que mais é dado, né, sobre a mulher fazedora e a mulher que está no descanso. Então, caminhando Jesus e seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com meu serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não será lhe tirada. Então, olha a arrogância de Marta, né? Ela está lá, deixando a casa um brinco, né? Ela está lá, deixando, e Maria lá. Ah, Jesus, como é bom ouvir seus ensinamentos, né? Ela está lá, ouvindo a palavra, e Marta está lá, trabalhando, deixando a casa cheirosa, e aí acho que ela está pensando assim: mas Jesus vai dar uma chamada na Maria, né, porque ela é muito folgada. Como é que pode, essa minha irmã? Ela é muito... estou cansada. Né? Aí chegou um ponto que ela viu: Jesus, você não vai falar nada, não? Olha aí, Maria, folgada. Você não vai falar nada para ela? E ela foi, né? Tipo, eu estou fazendo o que é certo. E ela foi com muita arrogância, né? Nesse lugar de que eu sou superior a Maria, porque eu faço muito mais que ela. Eu mereço muito mais. E muitas das vezes, né? Esse é o nosso movimento no dia a dia. Nós somos Martas no dia a dia. Né, de dizer que somos boas demais, que damos conta demais, e que ninguém não nos reconhece, ninguém nos valoriza, ninguém valoriza o nosso trabalho e o nosso suor, enfim. E não existe descanso. Né? Maria ficou com a melhor parte. Né? Jesus falou: Maria ficou com a melhor parte. Isso não será tirado dela, porque ela consegue descansar. Mesmo que a casa esteja virada do avesso, né? Maria conseguiria descansar para ouvir, porque ela sabia que existia vida, né? Existia algo muito mais rico, existia algo muito mais importante em que Jesus ali estava oferecendo. E
ela ficou com a melhor parte, né? E eu queria dar um outro exemplo, que essa parte, a mulher hemorrágica, é a parte que mexe muito comigo. Eu me identifico com a mulher hemorrágica. Estava ali certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de hemorragia. Ela aparecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha. Mas, em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou o meu manto? Responderam os discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés, e tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, vá em paz, fique livre do seu sofrimento. Por que mexe comigo, né, a história da mulher hemorrágica? Ela ficou 12 anos acreditando que tinha controle. Eu estou na mão dos melhores médicos. Eu vou, né, se fosse hoje, né? Eu estou com um médico aqui que tem uma pós-graduação em pós-doutorado em hemorragia uterina. Eu vou nesse. Olha, ele tem 10 milhões de seguidores no Instagram. Eu acredito que, se fosse hoje, a mulher hemorrágica estaria nesse aspecto, né, olhando para o que dá para controlar, né, nessa coisa de... a ciência acabou se tornando algo realmente mais palpável, né? As evidências, não que eu acho errado a ciência, até porque eu faço parte disso, estudei sobre isso também, mas quando a fé fica voltada apenas para a ciência, apenas para o que é racional, apenas para que aquilo que a gente acha que tem controle, você fica perdido, você fica ali esmorecendo, né? Você fica à deriva, porque a racionalidade ela é muito boa assim, para a gente ter um raciocínio lógico, se proteger, mas em relação a confiar, em relação a descansar, entrar nesse descanso, só vem mediante a fé. Então, quando ela decidiu ter a fé, quando ela decidiu tocar em Jesus, ela descansou. Então, assim, me chama a atenção, porque por muito tempo, sabe, acho que a faculdade trouxe para mim muito, eu já era muito racional, a faculdade trouxe mais racionalismo para mim. Então, eu fui mais para essa coisa do controle, achar que eu podia tudo, que eu conseguia tudo. Infelizmente, eu entrei numa arrogância particular. Talvez ninguém percebia, mas eu entrei. E eu falo isso com tremor no meu coração. Porque a minha racionalidade me deixava sangrando. E só aos pés de Jesus, que Ele cura, que Ele sara, que Ele renova, além da onde a ciência pode alcançar. Por que eu digo isso? Porque
esse buraco, gente, que eu falei aqui do apego, né? Eu falei das estruturas do apego, e às vezes as pessoas que chegam até mim tiveram sim uma história de vida muito pesada, muito difícil, e por isso existem sequelas emocionais. Mas mesmo se a pessoa nascesse numa família perfeita, onde todas as necessidades dela poderiam ser vistas, ainda existiria vazio. Sabe por quê? Porque Adão e Eva andavam com Jesus todo final da tarde no Jardim do Éden. E a gente sente falta disso. Com o pecado, rompeu-se. Não há mais comunhão. Então, hoje, mediante o Espírito Santo, mediante a cruz, o sacrifício, podemos estar de volta com Jesus, podemos estar de volta com Deus. Há uma religação, mas pela racionalidade a gente não vai chegar lá. É só pela comunhão, pelo descansar, né? Porque, às vezes, a gente olhando para um rio, né, e a gente, às vezes, pensa, eu vou ficar aqui na beiradinha, que aqui eu tenho controle, né? Aqui eu tenho controle, porque a água bate aqui no meu joelho. Está tudo bem. Mas, para a gente entrar, né, para a gente ser transbordado por essa graça, a gente tem que mergulhar e deixar esse rio levar. Sair do controle. Então, é o nosso grande desafio, é o meu desafio comigo mesma, todos os dias. Sair do controle. E deixar o Senhor me levar nessas águas. Porque é só ali que eu vou ter descanso. É só ali que eu vou encontrar paz. Em lugar nenhum eu vou encontrar isso. E ele é muito claro, né, quando ele fala. Ele fala em Filipenses 4, de 4 a 7. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao de comer, de beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao de vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam e nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, nem todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, que vamos beber, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu próprio mal. A Esté fez a abertura hoje sobre isso, né? Não se preocupar com o dia de amanhã. Aí eu pensei, acho que eu estou em sintonia. E é isso, gente. É uma palavra simples que eu estou trazendo para vocês, mas que tem o meu coração aqui, porque Deus tem, vamos dizer assim,
falado para mim: vem para a água. Deixa eu te levar. Eu ainda tenho muito controle dentro de mim, mas eu tenho falado: então me leva, me leve. Então eu convido vocês a levantar. E eu quero saber se vocês têm, né, essa coragem de falar para Ele também. Me leva para as águas profundas. Me leva para esse rio, onde eu não fique só na margem, no controle de tudo, em querer saber tudo. Ele é o descanso. Tá? Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, oh Pai, eu quero pedir perdão, porque achamos que tem controle de tudo, achamos que sabemos de tudo. E quando achamos que sabemos de tudo, a gente fica arrogante para o Senhor, né? A gente acha até que não precisa do Senhor. Então, me perdoe, nos perdoe, Senhor, por essa arrogância. E que o Senhor nos leve para a água de descanso. Eu não quero ficar mais na margem, Senhor. Eu quero mergulhar no Teu rio. E que o Senhor, Pai, toque no coração de cada uma que está aqui também, que às vezes sente o mesmo que eu sinto. E que o Senhor, Pai, possa estar visitando o coração de cada uma agora. Que, às vezes, o Senhor é aquele pai que está chamando o filhinho pequenininho: vem para os meus braços, corre, vem. Confia em mim, deixa eu te pôr no colo. E ir correndo e abraçar e não temer. Porque o filho confia no pai. Então, Senhor, que possamos realmente estar entregues, nos leve para esse lugar de mergulho, de profundidade no Senhor, de experiências com o Senhor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.